Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Esta tarde está connosco a doutora Ana Rita Barros, é formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Boa tarde. Muito boa tarde, Ana Marta. Doutora Ana Rita Barros, vamos começar por uma referência às previsões económicas de outono, com perspectivas de crescimento. Muitas perspectivas de crescimento, não é? Depois dos tempos que estivemos habituados. É surpreendente. Mas é a retoma. É a retoma com expansão, ou seja, já atingimos os valores antes da pandemia e estamos a crescer. Claro que estes números não são permanentemente tão elevados. Neste momento, a União Europeia, no seu todo, e a zona euro têm perspectivas de crescimento para este ano de 5%, é o valor elevado. Vão diminuir ligeiramente em 2022 e 2023, mas ainda continuam com valores positivos. Aliás, o último trimestre, julho a setembro deste ano, registrou um nível de riqueza em termos muito paralelos ao anterior da pandemia. E esta retoma implica um crescimento do PIB que é o mais elevado em termos europeus desde que há registros recentes, não é? Portanto, é muito elevado. O que é que aconteceu? É uma pressão da procura interna. Sim. A procura interna continua a ser o grande motor do crescimento na União Europeia, impulsionada pelas melhorias no mercado de trabalho e também pela redução dos níveis de aforro. Portanto, este também tem há alguma ligação direta relativamente à diminuição das poupanças. Há diferenças entre Estados-membros acentuadas ou em termos de crescimento, a Irlanda tem um crescimento exponencial. Com 2 dígitos, o que não acontece relativamente aos outros. Por exemplo, Portugal está na 16ª posição do crescimento, tendo à nossa frente a Lituânia, por exemplo, ou seja, países que entraram na União Europeia mais recentemente. Portugal, depois já falaremos um pouco, mas está dentro dos mesmos padrões, mas com os registros de sempre. Portanto, um crescimento de 4,5 nos 5 da média, portanto estamos dentro dos padrões de previsão, mas o crescimento é apoiado no aumento do consumo interno e esse consumo interno tem muito a ver com o mercado de turismo interno também e com as poupanças acumuladas que foram canalizadas para investimentos. Vai lá que os investimentos em Portugal foram muito em bens duradouros, mas também vai criar alguma pressão no mercado imobiliário, não é? Contrapartida, as exportações têm aumentado ligeiramente, mas como a procura encontra deficiências em termos da cadeia de abastecimento e de produção, a balança comercial vai aqui desequilibrar, porque as nossas importações vão ser maiores do que as exportações. Em termos europeus, não sei se voltamos um bocadinho atrás, o motor do crescimento continua a ser exatamente o mesmo, também o mercado interno, mas subsistem alguns estrangulamentos. E que estrangulamentos são esses? São as perturbações no sector transformador, dada a enorme integração de mercados e a falta de matérias-primas a nível mundial e, concomitantemente, a turbulência dos preços da energia. Já aqui falamos que afetam o consumo e afetam o crescimento. Só como um dado curioso, a inflação no mês de outubro restou um valor de 4,1% em termos europeus. Em Portugal um bocadinho mais baixo, mas lá chegaremos. E isso é preocupante, doutora Ana Rita Barros? Aumentam os preços? Aumentam os preços. Ao consumo? E aumentam, como nós vamos ver um pouco mais a seguir, as taxas de juros, não é? E daí um aviso do Banco Central Europeu. Talvez de referir que este valor 4,1% só foi atingido uma vez desde 1997, quando há registros de inflação na zona euro. Estamos a falar da zona euro. Portugal já teve inflações, como todos nós, muito elevadas. Mas neste momento estamos a falar da União Europeia e é isso que acontece. A evoluir desta situação depende muito do evoluir da pandemia, não é?
Podem acontecer alguns problemas de caminho, não é? E alguns ajustamentos a fazer. E, portanto, esta procura e esta reabertura do mercado, enfim, são variáveis de uma equação que é preciso resolver. Há que acompanhar a situação, porque pode alterar-se a qualquer momento. Falemos da questão da Bielorrússia e da pressão migratória, no caso a Polónia, mas no espaço da União Europeia. Há um endurecimento de medidas? Sim, muito duras. Esta semana reuniu o Conselho de Assuntos Externos da União Europeia, portanto, e aprovou sanções. Não são muito diferentes das sanções que nós já conhecemos noutros casos da Bielorrússia. Mas é exatamente uma pressão que a União Europeia está a sentir, e essas sanções vão abranger empresas e pessoas particulares, não só da Bielorrússia, mas como os cooperantes, os países de trânsito, e também os outros países que são países emissores dos próprios migrantes e a quem lhes concedem facilmente vistos para chegarem até à Bielorrússia. A reação da Bielorrússia é dura, sempre? É típica, não? Digamos que é típica, dura, provocatória, nós sentimos isso e, de facto, a União Europeia o que é que tem pelo seu lado? A diplomacia política e pronto, e pouco mais, não é? E será suficiente? Talvez não. Talvez não. Estamos a ver que talvez não. Estas coisas, enfim, quando as armas são diferentes de um lado e outro, é complicado. A União Europeia, nesta decisão do Conselho desta semana, comprometeu-se a divulgar a lista das entidades e empresas visadas nestas sanções, ainda não o fez, mas esperemos que o faça a curto prazo. Por outro lado, o que preocupa também a União Europeia e que considera um facto inteiramente conjugado com este, é a acumulação e concentração de tropas na fronteira da Ucrânia. Portanto, considera uma dupla ameaça à União Europeia e este facto, segundo o Conselho, está intimamente ligado com a pressão na fronteira bielorrussa. Ou seja, um apoio muito forte, como diz o Conselho, que a Bielorrússia tem do poder russo, como nós sabemos. Nada que seja novo, já conhecemos situações novas em termos de sanções. Sim. Situações anteriores, como podemos recordar, a denúncia da fraude eleitoral e o desvio de um avião comercial para detenção de um dissidente, mas... Enfim, desta vez a União Europeia tem que ser um pouco mais forte, tem feito uma política de proximidade com a deslocação do vice-presidente aos países emissores e também aos Emirados Árabes Unidos, por onde passam muitos desses migrantes, esses fluxos, e esta pressão exterior que nós estamos habituados a ouvir só na Polónia, já está na Lituânia e na Letónia, que é um pouco mais acima, é a fronteira exterior leste da União Europeia, e reflete muito a posição instrumentalizada daquela zona. Entretanto, fala-se também da criação de uma força estratégica em termos de defesa da União Europeia. Também já se fala há muito dessa necessidade. Mas agora agudizado. Sim. Tem a ver com esta situação também. Tem. Parece que sim. Parece que sim. Parece que sim. Portanto, normalmente um assunto que já vem de algum tempo, mas que nunca se chegou a concretizar. Mas desta vez os números que estão em cima da mesa apontam para início de manobras militares e navais já em 2023. Portanto, havendo datas, há de facto uma força muito grande na mesa de negociações e talvez esteja para mais breve. Há pressão, então? Há um documento estratégico que define uma abordagem sem precedentes da capacidade militar europeia, com o objetivo de, segundo o Conselho, de promover a defesa dos seus interesses. O que o Conselho diz é que não é uma escolha europeia. É o que a União Europeia tem que enfrentar. Portanto, é interessante verificar que esta pressão não é só uma pressão militar no terreno, mas é uma pressão híbrida, também relativamente ao espaço, ao ciberespaço europeu e as ameaças de ataque. Portanto, é uma questão instável que a União Europeia sente, insegura a vários níveis,
claro que não está de acordo com os princípios europeus de uma União Europeia nascida para a paz. Ter uma força militarizada. Que define neste documento, que vai ser novamente colocado em agenda em março de 2022, define já uma intervenção operativa com um número de militares já definido, 5.000 militares no máximo, e com a criação do que nós chamaríamos, entre aspas, um Estado-Maior europeu, portanto uma força verdadeiramente interveniente e operativa, segundo os termos do Conselho, apoiada no Tratado, no artigo 42.7, que diz responder a uma manobra conjunta a um ataque que a União Europeia possa vir a ser alvo. Portanto, sendo assim, até está previsto alterações ao orçamento comunitário, criando, de facto, verbas e valores para fazer face a estas operações. Falemos agora um pouco do quadro de apoio público dos Estados para suportar as economias e o emprego. O quadro nosso conhecido, o Mecanismo de Recuperação e Resiliência, no qual estão inseridos os planos. Esse quadro terminava agora, da possibilidade dos apoios estatais às suas economias pelos Estados-membros já em 31 de dezembro, foi prorrogado até 30 de junho de 2022, justificando que a eliminação deve ser mais gradual e progressiva, garantindo que as empresas afetadas pela crise sejam acompanhadas durante mais tempo. Há empresas que, se não tiverem apoios, vão entrar numa situação de insolvência, arrastando tudo o que vem daí consequentemente. De maneira que esta prorrogação é importante, deixa aos Estados-membros liberdade até para transformar os apoios, muitos deles apoios financiados e em financiamento para subvenções a fundo perdido, portanto compete aos Estados decidirem nessa matéria, portanto é uma certa liberdade e não os considera auxílios de Estado, portanto pondo em jogo a concorrência. Além disso, foram criados 2 apoios novos, com instrumentos para a recuperação, que é um apoio ao investimento para aquelas empresas que têm mais dificuldade e mais problemas de endividamento no mercado financeiro, investimentos privilegiados sempre transição ecológica e na área digital, portanto, mais uma vez, e o apoio à solvabilidade, ou seja, um apoio a financiamentos das empresas em capitais próprios, que tenham um capital robusto, que possam também fazer face às condições de mercado. Portanto, normalmente apoiadas as pequenas e médias empresas, tal e qual como nós as conhecemos. Podemos falar também em alguns alertas deixados pelo Banco Central Europeu. Duplamente deixados, não só pelo Presidente, junto do Parlamento Europeu esta semana, como pelo Vice-Presidente no dia imediatamente seguinte. Portanto, eu penso que é de termos em conta. Embora, começando sempre por frisar que os riscos hoje em dia são mais tenues do que há 6 meses atrás, voltam a lembrar a pressão sobre os preços. A pressão sobre os preços é muito elevada, os níveis de dívida pública dos Estados também, mas também um alerta às famílias. As suas dívidas, principalmente o crédito à habitação, que neste momento parece uma situação resiliente, mas que tem uma bolsa ali muito instável, que poderá colocar algumas famílias em risco. E, portanto, é um alerta partindo de onde parte, de tomar uma certa atenção. Simultaneamente, indica o banco, como nós sabemos, existem tensões na cadeia produtiva, conjugadas com o nível de preços da energia, como nós já dissemos, levam a correções elevadas de preços. Nos tempos próximos, recordemos aqui, fora da União Europeia, mas um relatório muito recente dos Estados Unidos, que nos últimos 10 meses, portanto são dados de outubro deste ano, a inflação em 3 produtos que são fundamentais, pão, ovos e cereais, foi de 6% nos Estados Unidos. E nós sabemos quanto a União Europeia depende da importação de cereais dos Estados Unidos. Portanto, esperam-se reflexos. Reflexos, não podemos andar muito distraídos. Aliás, penso que todos nós já temos percebido que os preços estão a aumentar, mas a tendência vai ser de um aumento a que o Banco Central Europeu chama correção de preços, mas esta correção é no sentido positivo, não é? A inflação da zona euro também é referida pelo banco, que além de ser um dado que aí está, como dissemos há pouco, vai ser mais prolongada. Portanto, teremos preços mais elevados por mais
tempo. Daí o Banco Central Europeu aconselhar alguma prudência, e prudência principalmente para determinadas instituições não financeiras, que engloba fundos de investimento que têm comprado muito no setor imobiliário, seguros, fundos de pensões e para refletirem sobre a sua demasiada exposição ao mercado de crédito. Fica aqui o alerta do vice-presidente Guindos e da presidente Lagarde. Falemos de um dia aberto, é uma conferência. Um conjunto de conferências, 23 a 25. Barros, sim. 23 sobre que tema? Portanto, emanada de um serviço, o Serviço de Publicações da União Europeia, que faz toda a publicação e que, da União Europeia, revela os dados e tem... dados. Como sempre, primeiro, estatísticos e não só, portanto, também relatórios, mas principalmente aqui vão ser referidos dados. Os oradores vão ter intervenções muito pequenas, mas são imensos oradores. Aconselhamos as pessoas a se inscreverem. Serão nos dias 23, 24 e 25, portanto, na próxima semana. Não quer dizer que assistam a tudo, mas a parte interessa. Podem interessar-se por uma área ou por um assunto. Os 2 primeiros dias são mais dedicados às administrações públicas, à problemática das administrações públicas, e o último dia dedicado à concorrência. Nós sabemos que a União Europeia tem muitos dados, mas às vezes é difícil a consulta. É muito mais fácil pelo motor de busca do que se chegarmos, e penso que é isso que o serviço tenta, chegar organizar a um público mais transversal, que é o primeiro Open Day do Serviço de Publicações sediado no Luxemburgo. Está aqui um endereço eletrónico, veremos se somos bem sucedidos, mas se não, se colocarem no motor de busca Open Days 23 a 25, a União Europeia penso que conseguem chegar, porque exige é gratuito, logicamente, é online, mas existe um registro prévio que é obrigatório. Portanto, vamos tentar, são os Open Days. op.europa.eu/en/web/EU Open Data Days. Exatamente. Depois há de ficar no site, não é? Sim. Registado. Apelamos aos estudantes, aos académicos, aos cidadãos em geral, e até aos decisores políticos que assistam. É uma forma de conseguir informação mais direta. Doutora Ana Rita Barros, peço-lhe que faça a referência habitual, uma frase para reflexão de quantos nos escutam. Uma frase do início desta semana, do Papa Francisco, relacionada com o tema das migrações, que o preocupa, como nós sabemos, e a todos nós, e que diz o seguinte: a Europa é chamada a revitalizar no mundo de hoje a sua vocação para a solidariedade na subsidiariedade. Papa Francisco. Para refletir então, no final, fica também o convite, se quiserem colocar questões para este programa Nós Europa, podem fazê-lo para noseuropa@rtp.pt. Doutora Ana Rita Barros, muito obrigada. Muito obrigada, Dona Até Marta. à próxima conversa.